meus amigos! Estou de volta ao canal Detetives Vascaínos para trazer para você um conteúdo jornalístico de qualidade. Aqui você fica muito bem informado, sem fake news, invenções ou qualquer tipo de sensacionalismo. Vamos em frente, porque amanhã a gente vai ter aí mais uma decisão pela frente, né? Do nosso Vasco, duelo contra o Cuiabá, às 17 horas de Brasília. E o Campeonato Brasileiro se afunilando, faltando aí 8 jogos para o fim. E quem vacilar mais vai ficar para trás. Senta o dedo nesse like aí embaixo, se inscreva, compartilhe o conteúdo do amigo. Vamos juntos nessa a falar de Vasco. Bom, e as cartas estão na mesa, galera. Ao Vasco não há outra saída que não seja vencer ou vencer. O time segue na 18ª colocação, andou deixando aí para trás pontos preciosos, inclusive jogando em casa com o apoio da sua grande torcida. E para que não fique dependendo de outros resultados, mais adiante, precisa então fazer a sua parte diante do Cuiabá na Arena Pantanal. Possibilidade de sair do Z4 nessa rodada? Existe? Sim, claro, mas para isso precisa ficar de olho em 2 jogos. O primeiro, que ocorre hoje, do Santos contra o Flamengo no Maracanã, está acontecendo agora. O time santista não pode fazer nenhum ponto, tem que perder, né? E o outro acontece amanhã, às 18 horas. Goiás e Bragantino duelam em Goiânia e o Goiás também não pode vencer. Caso não aconteça esses resultados, o Vasco seguirá no Z4, mesmo vencendo. Por isso é crucial essa vitória, pois mesmo ficando no Z4, nessa rodada, o time vai seguir vivo até o fim e na cola dos seus adversários, podendo passar mais à frente. Para essa partida, o técnico Ramon Dias não vai ter o atacante Verratti, expulso contra o Goiás. Essa é a maior dor de cabeça do treinador argentino, pois com o Verratti em campo, o Vasco havia melhorado muito o seu aproveitamento. Fica a dúvida, né, se a formação que o Ramon vai optar vai corresponder, até porque a estratégia usada por ele diante do Goiás não deu certo, né? E o treinador teve que rever os seus conceitos e voltar ao antigo plano de jogo contra o time goiano na segunda etapa. As informações que chegam do CT do Atlético Goianiense, onde a equipe treinou esses dias, dão conta de que o treino foi bem forte e o Ramon cobrou bastante dos seus jogadores. Ele quer evitar o desequilíbrio de ver o Vasco com 2 tempos distintos, né, diferentes. Quer a busca do equilíbrio para que a equipe possa então produzir melhor em campo. Cobrou uma maior participação do meio campo, né, para que a recomposição, né, não seja prejudicada. O time anda dando muitos espaços aos adversários. O Cuiabá tem jogadores inteligentes lá na frente, né, como o paraguaio Pita e o carismático Daverson. A expectativa fica por conta das mudanças que o Ramon vai trazer a campo. É provável que 3 mudanças aconteçam, né? 2 no sistema defensivo e 1 lá na frente. Na defesa, o Paulo Henrique deve voltar ao seu antigo posto na lateral após a péssima partida que o Robson fez contra o Goiás. O jogador estava sentindo dores no joelho, né? Virou dúvida, mas ao que parece melhorou nas últimas horas. Se não tiver nenhum problema, deve ir para o jogo. Na zaga, há grandes possibilidades do Maicon fazer a dupla com o Medel, né? O jogador vem se destacando e as últimas atuações do Léo Pelé indicam aí uma necessidade de mudança. E lá na frente, a mudança é obrigatória, né? Substituir o Verratti, o artilheiro do time que foi expulso contra o Goiás. Há algumas possibilidades que foram treinadas nesses dias lá em Goiânia. Uma simples seria colocar um Sebastião como 9 e manter o Payet no meio. Pesa contra o Paraguai o seu histórico como goleador. O cara ainda não deslanchou no Vasco e não faz gol há mais de 1 ano, né? Somado aí à sua antiga equipe. Outra possibilidade é trazer o Payet mais próximo à área, né? E colocando outro jogador assim para flutuar, né? Cogita-se aí o Alex Teixeira ou o Eric Marcos. E ainda há uma outra vertente, né? Mais remota, né? De manter o Alex Teixeira e o Payet juntos, fazendo aí um revezamento lá na frente. Essas opções foram treinadas e inclusive podem ser colocadas durante o jogo. Enfim, vamos aguardar, galera, pois a gente conhece o Ramon Dias e por mais que haja aí indicativos de que os nomes sejam esses, o técnico pode tirar da cartola um trunfo na última hora, né? Um provável Vasco que se desenha aí: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Michael e Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet. Lá na frente, Peck e Sebastião, ou Alex Teixeira, ou Eric Marcos, enfim. Vamos aguardar. E você, quem escalaria aí como 9 do Vasco? Comente aí, vamos participar, interagir juntos.
Bom, vamos destacar agora o Cuiabá, né? Bom, por lá há muita confiança, né? Com 40 pontos somados em 30 jogos disputados, o Dourado, como é chamado, vai em busca da segunda vitória seguida para se distanciar ainda mais dessa zona do rebaixamento, né? E se manter na primeira parte da tabela. Por lá há um outro objetivo em jogo: quebrar mais um tabu no campeonato, depois de alguns já quebrados. E contra o Vasco esse tabu, viu? Mas quem vai falar sobre isso e trazer todos os detalhes e contar mais sobre essa missão direto lá de Mato Grosso é meu colega Pedro Lima, jornalista da Rádio CBN. Pedrão, fale tudo que você sabe sobre o Cuiabá e como estão as expectativas para esse duelo de amanhã aí. Fala aí! Boa noite, Marcos. Um salve aí para todo mundo que acompanha o canal Detetives Vascaínos. Pedro Lima aqui do Olhar Esportivo e da CBN Cuiabá para trazer informações sobre o Dourado, que recebe nessa quinta-feira, feriado nacional, o Vasco da Gama, aqui na Arena Pantanal. Uma promessa de Arena Pantanal quente, horário das 16 horas. O Vasco da Gama vem numa situação delicada no Z4 da competição. O Cuiabá já tem um fôlego maior ali na busca pela permanência, o clima está leve dentro do elenco, porém sabemos da grandeza do Vasco e da dificuldade que deve ser esse jogo amanhã na Arena Pantanal. O Cuiabá que tem um desfalque importante, o goleiro Walter, que recebeu o terceiro cartão amarelo fora de casa na última rodada contra o Botafogo, e desfalca pela primeira vez o Cuiabá dentro da Série A 2023. João Carlos vai ser acionado, vai entrar como titular, um jogador que já vem no Dourado desde a Série B, bastante experiente também, faz essa parceria aí há praticamente 3 anos com o Walter. E fora isso, o técnico Antônio Oliveira não tem mais nenhum problema para escalar a equipe, que deve vir com o Matheus Alexandre na lateral direita, Marlon, Alain Pereur, Riquelme, Ranielli, Denilson e Lucas Mineiro, Pita, Cleison e Daverson. O curioso é que pelo lado do Vasco também estava numa crise no primeiro turno, tinha demitido o técnico e recebeu o Cuiabá numa crescente no Luso Brasileiro. Acabou sendo um jogo ruim, sem público, e fora de São Januário, mas o Vasco saiu vitorioso com um gol de pênalti e conseguiu 3 pontos diante do Cuiabá. Amanhã é tudo que o Vasco precisa, tentar se reabilitar na competição. Já o Cuiabá tentar eliminar um rival praticamente da briga direta pela permanência e sacramentar de vez a sua manutenção na Série A de 2024. Outro detalhe é que o Cuiabá nunca venceu o Vasco, no histórico de confrontos. Em 3 jogos tem uma vitória do Vasco e 2 empates, até em confrontos aí de Copa do Brasil. A única vitória ocorreu nesse ano na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá esse ano vem quebrando tabus, Venceu pela primeira vez o São Paulo, o Flamengo, o próprio Fluminense. Na última rodada alcançou um número inédito de 11 vitórias na Série A do Brasileiro. Nos 2 primeiros anos haviam sido 10 vitórias, respectivamente. O Cuiabá está motivado para receber um bom público dentro de casa, expectativa aí de 15 a 20 mil torcedores, também pela grandeza do Vasco da Gama e está precisando nesse momento. Então, um grande jogo para a gente acompanhar na Arena Pantanal. Valeu, Marcos, um abraço a todos, tamo junto. Valeu demais, Pedro, esse jogo promete, meus amigos, está prometendo demais. Bom, só para fechar, galera, hoje chegou ao fim o prazo para registro das candidaturas a presidente do Vasco para o triênio 2024-2027 e o pleito chegou a ter 8 candidatos inscritos. No final das contas, só vai ter 2 mesmo. O ex-jogador Pedrinho, representando o grupo Sempre Vasco, e o advogado Levenciano, representando o grupo Somamos. A eleição vai acontecer no dia 11 de novembro, no sábado, entre 10 da manhã e 10 da noite. E a votação vai ocorrer por meio eletrônico, presencial e online. A princípio será isso. Bom, cerca de 6.200 associados estão aptos a participar aí dessa eleição do Vasco. Agora está nas mãos dos sócios. Bom, galera, vou chegando ao fim. Amanhã a gente está de volta aí, para justamente destacar como foi esse confronto com o Cuiabá e projetar aí a sequência do Vasco no Brasileirão. A você, meu muito obrigado, grande abraço, até lá!